Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar uma olhada em telhados, né? Como é que a gente faz um telhado no Sketch? Então, aqui no Sketch, primeira coisa muito importante da gente saber e da gente relembrar, no caso de quem já percebeu ou já viu isso daí, o Sketch, ele faz uma interferência entre geometrias novas e geometrias mais antigas, ou geometrias anteriores, pré-existentes, né? O que que eu quero dizer com isso? Que se eu mover esse cubo para cima do outro, eu não consigo mais trabalhar ele de uma forma isolada daquele volume anterior. Se eu tentar puxar, se eu tentar mover, ele vai provocar isso daqui, tá vendo? Então, por que que um volume, uma volumetria acaba interferindo na outra? Porque no momento em que essa nova volumetria foi movida para cima da outra, criaram-se essas duas arestas aqui, que não estavam presentes na volumetria original, mas que passaram a fazer parte dela a partir do momento que a gente fez essa cópia ou essa movimentação. Então, essa interferência, essa interação, ela vai acontecer, né? Como que a gente impede essa interação de acontecer? Criando grupos, tá? Então é bastante simples. A partir do momento que eu criar um determinado volume, né, e eu transformar esse volume aqui num grupo, então é bastante simples. Vamos fazer aí uma janela de seleção, clique direito e opção criar grupo. Pronto, criamos um grupo. Repare que ao clicar em cima, todo esse volume aqui passa a ser selecionado. Se eu quiser editar um grupo, eu consigo, né? E qualquer coisa que eu desenhar aqui em cima simplesmente não fará parte dessa peça mais, em função de ela ser um grupo. Então, se eu pegar isso daqui e mover lá para cima, ó, eu consigo fazer a seleção mover para fora sem que essa interação aconteça. Por quê? Porque isso daqui foi transformado num grupo, tá? Então, ó, se eu dou três cliques aqui, isso daqui não é pego. Por quê? Porque a gente transformou isso daqui num grupo, tá? Então, para que não haja interferência ou interação de uma coisa na outra, é muito importante a gente trabalhar com grupos, né? No caso do projeto, o que que o grupo acaba interferindo? A gente vai precisar construir os batentes das portas, os batentes das janelas, os elementos de janela, né? A folha da porta, o telhado e assim por diante. Então, isso daqui precisa virar um grupo para que outras coisas possam ser feitas em cima disso, tá bom? Então, bastante simples, dá um triplo clique, né? Ou faz uma janela de seleção da esquerda para a direita, pega tudo que está inteiro dentro. Ou da direita para a esquerda, cortou, pegou, também vai pegar tudo que está inteiro dentro. Clique direito em sobre, né? Uma das arestas ou uma das faces que esteja selecionada. E a gente vem aqui na opção de criar grupo. Então pronto, ó. Isso daqui é um grupo. Qualquer coisa que nós fizermos agora simplesmente não vai interferir mais nessa geometria ou nessa volumetria. Se eu fizer uma aresta nessa posição, essa aresta não faz parte do projeto da residência, é uma aresta isolada, né? Por que isso? Porque é exatamente esse conceito, esse princípio que a gente vai usar no momento que a gente for colocar uma cobertura aqui. Então, vou fazer um R de retângulo. Ó, fizemos um retângulo, criamos uma face aqui em cima, né? Essa face não interfere, então, no projeto. Então, a partir do momento que essa face não interfere, vamos dar aí um comando F de offset, né? Equidistância do sketch, 0,6 para fora. Temos aí, então, uma laje de cobertura. Vamos usar a borracha para apagar essas faces internas aqui. Por quê? Porque a laje de cobertura, né? A laje de cobertura, ela tem esse retângulozinho de 60 ali dentro. Então, vamos apagar esse retângulozinho de 60. Como é que a gente faz isso? Nossa, vários jeitos possíveis e imagináveis. Você pode mostrar de lado, por exemplo, ó, fazer uma janelinha de seleção, pegar. Você pode simplesmente clicar em cima da aresta e deletar, né? Reparem que a gente não está deletando o projeto que está embaixo, a gente está deletando elementos dessa superfície que vai compor aí a laje plana. No caso da laje plana, a gente tem aí uma espessura de 0,15, né? Seguida de uma equidistância
de 0,15 também, e essas paredinhas que acontecem aqui em volta da laje plana que a gente chama de platibanda. Vamos subir essa platibanda aqui 0,30. Né? A platibanda normalmente esconde um telhadinho inclinado ali que está protegendo, ou essa lajezinha é impermeabilizada. Né? Então agora a cobertura é composta por uma série de elementos e o teu projeto é um elemento único. Né? Você pode dar 3 cliques na cobertura, transformar ela num grupo também, e aí uma coisa não vai interagir com a outra. Né? Seleciona, clique direito, criar grupo. Pronto. Então agora nós temos 2 grupos, um grupo do projeto e um grupo da laje plana. Eu posso desagrupar todo mundo se eu quiser e unir, tá? Mas eu não recomendo isso daí. Por quê? Porque, eu quero trabalhar dentro da casa, então eu seleciono essa cobertura, dou um clique direito nela e eu oculto essa volumetria. Então, repare que ocultar uma volumetria não é apagar ela, né? Ela não está sendo excluída da cena, ela está sendo simplesmente ocultada dessa cena. Né? E, professor, onde é que eu mostro isso, né? Que está oculto? Aqui, ó, no mesmo óculos, né? Na barra de exibições, exibição que a gente tem aquele botão que a gente usa para apagar as guias, aqui a gente também tem, logo aqui em cima, o campo de reexibir, onde eu posso reexibir tudo, posso reexibir o último que eu ocultei e assim por diante. Então você consegue reexibir tudo a qualquer momento que você precisar. Então, eu quero trabalhar dentro do projeto, vou colocar janela, vou colocar porta, dá um clique direito na cobertura, oculta ela, trabalha lá bonitinho, do jeito que você tem que trabalhar, faz lá o que você tem que fazer, vem aqui em exibição e reexibe tudo e pronto, sua cobertura estará lá de volta, né? Mas não estamos aqui apenas para falar de laje plana, estamos aqui, deletei agora a cobertura, tá? Estamos aqui para falar de telhados. E como é que funciona um telhado, né? Como é que a gente faz, como é que a gente coloca uma cobertura no sketch? Então tem algumas considerações importantes aí a respeito de telhados, né? A primeira coisa é que o telhado ele sempre vai ser dado por uma inclinação, né? Então, o telhado tem uma inclinação de 25 graus, ou o telhado tem uma inclinação de 30%. E o pessoal, por incrível que pareça, tem bastante dificuldade com essa ideia de porcentagem, né? Vamos fingir que a gente tem aí em cima da guarita um telhado de 2 águas. Então, tem uma água aqui à esquerda, caindo para a esquerda, uma água aqui à direita, caindo para a direita. Então, vamos puxar umas linhas aí que poderiam estar representando, então, o corte desse projeto. Então, estamos olhando o corte. Aqui a gente tem a posição da cumieira, né? Então, primeira coisa, vamos definir aí qual que é a altura da sua cumieira. 3 metros, 4 metros? Vamos colocar 4 metros. Então, aqui está a altura da nossa cumieira. Então, a partir desse ponto, o nosso telhado vai descer para um lado, vai descer para o outro e assim por diante, né? Então, como que funciona essa questão da inclinação? Se a gente for trabalhar, por exemplo, com uma inclinação de 30%, o que que significa uma inclinação de 30%? Significa que numa linha aonde eu ande 100, eu subi 30. Então, quando a gente fala 30%, significa o quê? Significa que eu subi 30 em 1 cento. E a inclinação da minha cobertura vai ser essa linha inclinada aqui, né? Então, é simples assim, 30%. Professor, mas o projeto tem medidas muito menores, né, do que 100 metros. Olha o tamanho dessa linha e dessa, né? E olha o tamanho do projeto. O projeto é pequenininho. Você pode fazer isso proporcionalmente. Se eu posso andar 100 e subir 30, eu também posso andar 1/10 disso. Ao invés de andar 100, eu ando 10. E ao invés de subir 30, eu subo 3. Então, eu andei 10 e desci 3. Né? Ó, essa distância aqui é uma distância de 10, essa distância é uma distância de 3, e eu tenho aqui também a mesma inclinação de 30%. Né? Se eu pegar esse triângulo e colocar ele dentro do outro, ó, o que que você vê? Você vê que essa inclinação ela não se altera porque você usou uma medida menor. Ela vai ser garantida, ou mantida, ou respeitada, porque o que você subiu corresponde a 30% do que você
andou aqui na horizontal. Então, eu subo 30% do que eu andei na horizontal. Professor, se eu quiser trabalhar uma medida menor ainda, não tem problema, vamos andar 1. Anda 1. Quanto que é 30% de 1? 0,3. Tá lá a inclinação, né? Então, anda 1, sobe 0,3. Isso é uma inclinação de 30%. Se eu pegar esse triângulo e colocar ele ali dentro também, ó, de novo, a inclinação não vai se alterar, né? Então, importante entender isso daí, né? E essas proporções que a gente tem aí, essas relações, né, de triângulos, para compreender quando um telhado é dado por porcentagem, tá? Então, eu tenho uma cobertura de 30%, eu tenho uma cobertura de 40%, eu tenho uma cobertura de 50%, né? Vai depender do que essa inclinação? Vai depender do tipo da telha. Cada telha tem a sua inclinação mínima, tem a sua inclinação máxima, e essas inclinações normalmente são dadas por porcentagens, tá bom? Uma outra coisa importante é você desassociar essa questão da porcentagem da questão da angulação, né? 30% não são 30 graus. 30 graus é uma coisa diferente de 30%. Se eu fizer uma linha aqui e eu der um rotate nessa linha, então vou rotacionar essa linha aqui a partir desse ponto, né? Eu vou rotacionar ela 30 graus. Olha onde essa linha vai parar. Ela vai parar aqui em cima. Então, isso daqui corresponde a um ângulo de 30 graus, né? Ó, vamos colocar uma cota aqui, ó. Isso aqui é 30 graus. Então, repara que essa inclinação de 30%, ela não é uma inclinação de 30 graus. Se eu quiser ver qual é a inclinação em graus, né? Aqui corresponde uma inclinação de 30%, eu vou ver esse valor próximo aqui, não vai ser exatamente 17, vai dar um valor quebrado, mas não são 30 graus, tá? Então, isso é uma outra coisa bastante importante de você entender, né? Que isso pode ser dado por uma porcentagem ou isso pode ser dado por um determinado valor aí em graus. Se você tiver o valor em graus, acaba ficando mais simples. Por quê? Porque você simplesmente puxa uma linha e dá um rotate nela, né? Eu vou rotacionar quanto? Menos 30. Pronto. Então, aqui você tem um ângulo de 30 graus sendo formado ali com a horizontal, ó, né? E aí o que você tem para um lado do projeto, você vai ter para o outro também. Você dá um mirror, né? Um lado equivale ao outro lado, filé nas duas aqui, né? E sai colocando aí os filets que você precisar colocar. Só lembra que a gente sempre vai ter um beiral, uma projeção, né? De beiral, alguma coisa assim. Então, lembra sempre que a sua cobertura ela vai precisar ser estendida aqui até a posição do beiral, né? Tá bom? Então, seja por inclinação, seja por ângulo, né? Professor, você só fez com ângulo. Faz aí com o esquema da inclinação, por favor. Beleza, vamos fazer com o esquema da inclinação. Vamos andar 1 e vamos descer 0,3. E vamos ligar uma coisa na outra ali, ó. Pronto. Então, isso daqui é uma inclinação de 30%. Né? Que é bastante diferente da inclinação de 30 graus, como vocês podem observar, né? A única coisa é lembrar sempre de trazer ali o alinhamento, né, da projeção para você poder fazer aí o filet conectando essas linhas nas posições aí da projeção, certo? Então isso daqui são as primeiras considerações mais importantes aí que a gente tem a respeito disso, né? Vamos fazer então o nosso telhado lá no SketchUp, né? Como é que a gente faz o telhado no SketchUp? Os valores, eles precisam ser valores conhecidos, tá? Então, a partir do momento que a gente tiver aqui no Sketch, né? Isso daqui é um grupo. A gente vai colocar um retângulo aqui. Vamos fazer uma equidistância de 0,6, porque esse é o tamanho que corresponde ao tamanho da cobertura, né? Esse retângulo. Vamos mover isso daqui 2 para cima, só para ficar mais fácil vocês visualizarem. Aí eu vou apagar isso daqui, ó, e vou usar o empurrar puxar para subir o 0,15, né? Pronto, temos lá uma espessura de 0,15. Mas para eu poder transformar isso daqui num telhado,
de duas águas, isso daqui não pode ser um retângulo só. Eu preciso ter um retângulo à direita e eu preciso ter um retângulo à esquerda. Então, antes da gente subir, vamos fazer aqui uma aresta de ponto mediano para ponto mediano. Ó, agora a gente tem 0,15 aqui à direita, a gente tem 0,15 aqui à esquerda. Dá uma conferida, ó, a parte de baixo está aberta. Vamos colocar uma linha aqui na extremidade, só para o SketchUp fechar. E vamos criar essa linha que está faltando aqui de ponto mediano para ponto mediano também. Tá? Daria para a gente também fazer um retângulo só, né? E criar um novo retângulo ali do lado, copiar e tudo mais. Isso também seria perfeitamente possível. Professor, faz de um retângulo só então. Beleza, vamos apagar esse pedaço aqui, ó. Né? Vamos apagar isso daqui e vamos empurrar, puxar isso aqui 0,15 para cima, né? E aí, a partir dessa construção, então vamos criar aí o outro retângulo com a medida que a gente precisa, 3,5 metros. 3,5 metros para cá, 5,10 para lá. Pega aí seu L de lápis, 3,5, 5,1, fecha ali, ele vai fechar uma face para você, subir o 0,15, dá uma conferida por baixo, tá tudo certo, beleza. Por que que eu estou mostrando esse tipo de construção, né, no Sketch? Porque talvez seja a forma mais simples da gente construir um telhado no Sketch. Claro, depois a gente vai ter o complemento das paredes para fazer. Mas essa forma aqui, ela acaba sendo a maneira mais rápida da gente fazer isso, né? Por quê? Porque se eu pegar uma cota aqui, ó, de dimensão linear, essa medida tem que ser conhecida sua. Tá vendo? 1,5 m, né? Esse 1,5 m é quanto a nossa parede, que hoje está na horizontal, vai ter que subir para chegar no encontro ali do telhado. Esse 1,5 m é quanto essa aresta do SketchUp que está aqui no meio vai ter que subir também para garantir isso daí. Então a gente faz o quê? A gente faz uma seleção de janela que pega tudo que está inteiro dentro. Ó, então eu peguei todas aquelas arestas ali, mais as das laterais, né? E eu vou pegar o M de mover e vou mover isso daqui no eixo azul, essa medida conhecida aí que é 1,05, 1,05. Ah, pronto, movemos, tá vendo? Então, o seu telhado agora está pronto, né? Eu fiz o telhado 2 metros para cima aí, vamos dar 3 cliques aí, mover ele 2 metros para baixo. E o telhado tá lá, ó, batendo com as quinas das paredes, bonitinho e tal, né? Se a gente considerar aí esse topo, né? Evidentemente a 4 metros de altura, que foi a minha suposição aqui nesse exemplo, tá vendo? Então, 4 metros. Aí a gente vai precisar fazer com que as paredes, né, se estendam para encontrarem esse telhado aqui. Então, vamos entender como é que a gente vai fazer as paredes se estenderem para se encontrarem com esse telhado aqui, tá bom? Então, primeira coisa, nós vamos editar um grupo. Para a gente editar um grupo, né, a gente clica duas vezes nele. Então, vou clicar duas vezes aqui, ó. Cliquei duas vezes. Reparem que o telhado ficou esmaecido, a escala humana ficou esmaecida e o SketchUp colocou um box, tá vendo? Uma caixa de linhas tracejadas em volta aqui da minha alvenaria, né? E agora eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou empurrar, puxar essa face aqui, a face superior, né, das paredes. Eu vou empurrar, puxar essa face e vou fazer com que essa face atravesse, ó. Vou fazer com que ela atravesse o telhado aqui para cima. Tá vendo? Então a gente vai ter uma interferência, né, volumétrica entre esse grupo que constitui as alvenarias e essa forma aqui, essas faces que compõem aí o nosso telhado. Tá vendo? Então, repara que o SketchUp, ele não coloca essas arestas aqui, ó. Não coloca essas arestas para mim, né? Então, eu não posso simplesmente apagar aqui em cima, tá? Vamos clicar com o botão direito aqui e vamos desassociar. Desassociar é a mesma coisa que desagrupar, né? Vamos desagrupar. Então, ó, tenho face aqui de parede. Eu não consigo apagar só a parte de cima. Mesmo o telhado estando presente aqui, o SketchUp não é capaz de entender que isso aqui virou, né,
uma face aqui em cima, uma face ali embaixo. Então, qual o recurso que a gente usa depois que a gente faz isso daqui? Qual é o recurso que a gente usa para fazer com que o SketchUp crie essas arestas para a gente aqui automaticamente, ó, para a gente não precisar desenhar essas arestas, né? A partir do momento que nós tivermos essas arestas desenhadas, então repara, eu desenhei a aresta aqui de cima e a aresta ali de baixo. Então agora ele entende que aqui em cima é uma coisa e ali embaixo é outra, né? Mas ter que fazer isso num telhado inteiro, imagina um telhado bastante complicado, com várias águas e tal, bobagem você perder tempo com isso. Então o que que a gente faz? Seleciona todo mundo que está aqui. A gente vai dar um clique direito e a gente virar aqui, ó, intersecionar faces. Tá vendo? Então nós vamos intersecionar essas faces com o modelo ou com a seleção, tanto faz, porque o nosso modelo já é tudo que está selecionado, né? Intersecionar faces com o modelo. Repara que ele criou essas arestas aqui para a gente agora. Tá vendo? Então, todas essas arestas estão, né, criadas e permitem que a gente simplesmente faça um cortou-pegou aqui, ó, pegando toda essa galera que está em cima e a gente delete essa galera que está em cima. Tá vendo? Então, pronto. Está feita aí a interação que a gente precisa fazer, né? Se você entrar na casa, você vai ver que as paredes estão indo lá até o seu encontro, né? Com o telhado, essas arestas estão todas geradas, bonitinhas e tal, né? Então vamos agora pegar essa face aqui, vou ocultar essa face aqui também para mostrar para você o que está acontecendo. Como a gente fez uma interseção, né? A gente fez uma interseção de uma coisa com a outra, eu vou ocultar também. Então, ó, tá vendo? O que que o SketchUp fez? Ele criou aqui no telhado esses encontros, né? De todas essas faces aí que a gente tem, né? Nessa interface das paredes com a cobertura. Tá vendo? Então, normalmente, o que que a gente faz? A gente faz a cobertura, faz uma cópia da cobertura, né? A gente cria duas coberturas, para depois a gente pegar essas faces todas aqui e mandá-las embora. Então, eu vou reexibir tudo, reexibir, né? Exibição, tudo, vamos reexibir tudo. E vamos mandar então essas faces todas superiores aqui para o espaço sideral, para você reposicionar aqui em cima um telhado que está completo, que está correto e sem essas interferências. Então, o procedimento da interseção, ele é feito apenas para quê? Ele é feito só para a gente conseguir criar essa interferência, né, entre um modelo e outro. Vamos desfazer aqui, vamos desfazer novamente, beleza. Quero voltar para esse ponto aqui que a gente tem apenas o grupo da alvenaria, né? E o telhado que eu não agrupei. Vou dar 3 cliques aqui, vou criar o grupo do telhado e vou mover esse telhado para o lado. Então, com M de mover. Agora, repare aqui embaixo, ó, quando eu estou movimentando, está escrito aqui, ó, Ctrl igual a copiar. Então, vou pressionar o Ctrl uma única vez, tá vendo? E aí o telhado está sendo copiado. Eu vou digitar 10 para ele copiar esse telhado 10 para a direita. Pronto, eu copiei o telhado 10 para a direita. Aí vou pegar toda essa rapaziada aqui, vou dar um clique direito, vou vir aqui, deixa eu ver, ele está desassociado? Não. Clique direito, desassociar, beleza, ninguém é grupo aqui mais, pronto, tá todo mundo desagrupado. Então, clique direito, intersecionar faces com o modelo. Criamos as arestas que a gente precisa, né? A partir desse momento, a gente já tem o topo das paredes, tudo bonitinho. Para ficar bem fácil mesmo de selecionar, eu recomendo que vocês tragam isso para vistas ortográficas ou vistas ortogonais. Como que a gente desliga essa perspectiva, né? Para ter uma vista frontal, por exemplo, sem perspectiva nenhuma. Isso é feito aqui, ó, na claquete, tá? Então, um pouquinho acima aqui da exibição, né? A gente tem essa parte que corresponde às cenas. E aqui à esquerda, ó, eu tenho o modo de perspectiva e eu tenho o modo de projeção paralela. Então, eu venho para o modo de projeção paralela, clicando aqui, simplesmente desliguei, né? Desabilitei a perspectiva.
E aqui eu escolho se eu quero vista frontal, vista lateral direita, né? Ó, a vista frontal, por exemplo, a lateral direita, se eu quero uma isométrica. No caso, a vista que eu quero é a lateral direita. Por quê? Porque fica muito fácil de eu selecionar esses pontos todos aí que eu quero deletar, tá vendo? Então, estou fazendo várias seleções aqui, todas elas são de cortou-pegou, né? Ó, todas elas indistintamente são seleções. Cortou, pegou, cortou, pegou, cortou, pegou, cortou, pegou, cortou, pegou, né? Vamos deletar essas faces aqui que sobraram. Aqui ele não conseguiu separar, então vamos fazer um retângulo aqui para que ele separe. Beleza? Agora separou. Vou mandar essa linhazinha aqui embora. Opa, peguei uma parede sem querer. Aresta, aresta. Tá vendo? Então essa acaba sendo a forma mais simples, né? Da gente fazer aí um telhado no Sketch. E se ele tem duas águas, se ele tem quatro águas, se ele tem N águas, né? O procedimento é exatamente o mesmo. Qual que é o resultado final que a gente quer? A gente quer as paredes com essa parte de cima cortada, correspondendo ao telhado, né? Professor, mas está cinza. Lembra que toda vez que tiver cinza, a única coisa que você tem que fazer é dar um clique direito e inverter as faces, né? E aí vai ficar branco bonitinho. Tá vendo? Basta dar um clique direito e inverter faces e vai estar branco certinho. Terminou a edição, três cliques, cria o grupo, tá bom? Recria o grupo, né? Vamos então agora pegar esse telhado aqui, que está íntegro, e mover ele para a esquerda 10 e pronto. Tá lá o seu telhado posicionado perfeito, as suas paredes cortadas perfeitas, tudo bonitinho, 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 né? Professor, tem outros jeitos, tem outras formas da gente fazer isso daí? Tem, tem, pessoal, tem. Tem outros jeitos, outras formas, tem N formas da gente fazer isso daí. Vamos desfazer bastante aqui, para a gente voltar lá para aquela situação original do arquivo de coberturas. Beleza, pronto, chegamos, né? Então eu quero fazer em cima desse grupo aqui um telhadinho, né? Eu quero 4 metros de altura, a minha cumieira, e eu quero um telhado de 30% de inclinação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como aqui é um grupo, eu vou clicar duas vezes para abrir esse grupo para edição. Vamos medir quanto que a gente tem de altura aqui, ó. Nós estamos com 2,85, ou seja, falta 1,15 para 4 metros. Vamos dar um empurrar, puxar então, no topo de parede, 1,15, para que a altura total desse conjunto aqui, ó, corresponda a 4 metros, tá vendo? Então, beleza, conseguimos. 4 metros de altura, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar colocar a inclinação, né? Para que a gente consiga colocar a inclinação, a gente vai usar a ferramenta da fita métrica. Vamos achar o ponto mediano aqui em cima. O SketchUp vai dar para a gente. Repara que como é um grupo, né? Ele não vai mostrar para a gente mais o azul claro do ponto mediano, mas ele vai mostrar o roxo, que corresponde ao ponto mediano do grupo. Então, temos aqui o ponto mediano, onde a gente vai fazer aí essa inclinação de 30%. Como é que eu faço a inclinação de 30%? Usa a fita métrica para marcar, por exemplo, 1 para a direita e desce 0,3, né? Então, a gente vai ter uma fita métrica, ó, daqui até aqui, que é o que tem a nossa inclinação de 30%, né? Do lado de lá, a mesmíssima coisa, ó, puxa um para cá, um Enter, daqui a gente desce 0,3, Enter, puxa uma linha guia dali até ali, tá vendo? Então, o que que a gente fez? A gente marcou uma inclinação de 30% nessas paredes, né? Aí a gente usa o Line para fazer, então, essas arestas aí de interseção. Eu quero que essas arestas intersecionem com a parede, então isso daqui não pode ser um grupo, tá? Clique direito, vou desassociar e vou fazer, então, essas linhas aqui. Ó, pronto, conseguimos. Então, ó, isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra, né? Já não preciso mais das guias,
Vou lá em exibições, apago todas as guias e agora eu vou empurrar, puxar, ó. Com o P, a gente empurra e puxa isso daqui até ali, empurra e puxa isso daqui até ali. Tá vendo? O SketchUp vai deixar algumas faces, né, sobrando, a gente faz a seleção nessas faces, deleta elas, ó. Isso daqui seria uma outra forma da gente fazer. Tá vendo? A gente vai empurrando, puxando isso daqui até os alinhamentos aí que a gente foi encontrando. Vou empurrar, puxar essa parede até ali, né? Ó. Aqui é uma aresta coplanar, ó. Eu vou simplesmente deletar essa aresta coplanar. A mesma coisa lá no fundo. Vou selecionar ela, vou deletar. Então também tem essa maneira de eu ir levando, né, o telhado, colocando esse telhado então nas posições, ó. Vou colocar a fita métrica ali naquela parede, vou criar a linha dela. Por que criar a linha? Porque é o que vai separar essa superfície de cima dessa superfície aqui de baixo, que consequentemente vai me permitir empurrar, puxar essa face até a próxima parede, né? Lembra, o SketchUp vai deixar umas faces sobrando, né? Umas faces a mais, você vai precisar selecionar elas, deletar, para poder seguir empurrando, puxando essa brincadeira aqui lá para o fundo, empurrando, puxando lá para o fundo, né? Até que uma hora você vai ter apenas a parede ali do fundo, né? Vamos deletar aqui, vamos deletar aqui, vamos deletar aqui também, né? De novo, com a letra T, vou puxar essa aresta, vou alinhar lá na parede de trás, ó. Aqui a mesma coisa, né? Alinhamos na parede do fundo. Vamos fazer uma linha agora aqui, ó. Vou fazer uma linha até a interseção, da interseção até aqui, dali até aqui. Professor, fechou a tampa. Por quê? Lembra no sketch? Quando a gente fecha uma forma, ó, essa linha vai compor com essa e essa, né? Para criar uma superfície. Por isso que ele cria a superfície quando eu coloco a linha. E a gente faz o quê? A gente seleciona essa tampa e deleta ela, né? É uma superfície que foi gerada e que eu não quero. Vamos apagar as guias e empurrar, puxar isso aqui. Então, até o fundo, né? E aí, pronto, ó, sumiu. Tá? Vamos apagar essas arestas coplanares, que vocês sabem que não é legal. Que a gente sabe que a gente tem a mesma inclinação em tudo aqui, né? Então não há necessidade nenhuma de ter aresta coplanar. Aqui no fundo também acabou ficando uma. Aí, ó, pronto. Então está tudo pronto para você fazer o seu telhado. Então lembra, nesse momento em que a gente vai começar, em que a gente vai criar o telhado, então aí a gente dá um clique triplo ou faz a janela, que seleciona tudo, clique direito, vamos criar um grupo, tá? Lembra, o telhado não pode interferir, né, nessa volumetria aqui, senão vai dar aquele problema de grudar que a gente viu anteriormente. Agora a gente usa o T, a ferramenta, né, da fita métrica para criar essas linhas guia aqui do telhado, ó. Daqui eu vou puxar 0,6 para lá. Eu sei que o telhado passa 60, né? Dessa vertical aqui também a gente puxa 0,6 para cá, né? Vamos então usar a linha, ó. Uma linha daqui até aqui e daqui até aqui embaixo. Não preciso mais das guias, né? O que que a gente fez? Deixa eu ocultar aqui só para vocês entenderem melhor. Ali, ó, a gente fez as linhas de inclinação que serão utilizadas no telhado. Então, aí, a partir desse momento, a gente vai usar o T, né, para fazer uma perpendicular aqui, ó, 0, sei lá, 15. Se eu estiver dando 15 de espessura, né, vamos fazer uma outra perpendicular aqui também, 0,15. Então, a gente tem duas perpendiculares ali, ó, que estão a exatamente 15 de distância. Vou agora com lápis fazer uma linha. Vou definir se eu quero perpendicular, né? Vamos fazer no eixo azul, vai ser mais simples. Até o ponto ali em cima, sobe ali no eixo azul e fecha a forma, fechou a forma, o SketchUp criou então a superfície,
E a partir do momento que essa superfície for criada, eu simplesmente vou empurrar, puxar isso daqui, né? Até a medida aí que eu tiver que fazer, né? Aqui no caso a gente sabe que ele passa 60 para cada lado, né? Então desse ponto eu vou puxar, vou colocar 0,6, por exemplo, e daquele ponto eu vou puxar, eu vou colocar 0,6, por exemplo, também. Então tá pronta a alvenaria com seu telhado, né? E aí você pode escolher qual é o método, né? Vou dar um clique direito aqui, vou criar o grupo. Então a alvenaria é um grupo, telhado é outro grupo. Se eu quiser mexer lá dentro, eu dou um clique direito oculto, consigo mexer lá dentro o que eu quiser mexer. Depois, no óculos, exibição, eu reexibo tudo, a cobertura está lá, bonitinha, né? Então, isso é uma forma da gente fazer, tá? Claro que com duas águas, esse procedimento de ir empurrando a parede, cortando ela, ele parece muito com o procedimento que a gente usou para obter a solução que vocês tiveram. Ver aonde que vocês tiveram isso? Vocês tiveram isso aqui nas isométricas, ó, nessa folha aqui. É a folha 4 de isométricas, né? Essa folha 4 ela apresenta essa peça, ó, e a solução dessa peça aqui é muito, 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 muito similar, né? Esse processo de ir empurrando e puxando para você poder apagar. Quando ele cria uma face, você deleta essa face e assim por diante. Então é também uma forma que vocês têm para fazer isso daí, né? Professor, vamos dar uma complicada aí, vamos fazer um telhado então de quatro águas, né? Ao invés da gente fazer um telhado de duas águas. Vamos fazer um telhado de quatro águas então. Vamos desfazer, desfazer, desfazer. Volta tudo aqui. Vamos voltar aqui até aquela posição em que a gente tem ele plano. Nós estamos ali então com 4 metros de altura. É um grupo, né? Selecionou tudo quando eu cliquei em cima. Estamos a 4 metros de altura. Cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com telhado de quatro águas, né? Telhado de quatro águas, ele sempre utilizará linhas de 45 graus. Deixa eu dar um layoff aqui, que essas achuras aqui, esses textos vão atrapalhar a gente um pouquinho. E vamos dar um RE para regenerar e mostrar os tracinhos. Telhado são linhas de 45 graus, gente. Então, lá no layer de projeção, eu preciso criar linhas de 45 graus aqui, né? Se você conhece coordenada polar, é mais fácil, porque você faz uma linha aqui, sei lá, arroba 2 no ângulo de 45, né? E daqui a gente faz o mirror, e dessas duas aqui a gente faz o mirror também, ó. E a gente faz o filet para conectar, né? Essas pontas aqui, a nossa comieira estará aqui nessa posição, tá vendo? Se você não conhece coordenada polar, faz um quadradinho. Se você fizer uma linha, sei lá, de 2, fazer uma linha de 2 e de 2, liga uma ponta na outra, né? Por quê? Porque a diagonal do quadrado sempre vai ter aí um ângulo de 45 graus, né? Quando a gente tem um quadrado de lado 2, essa diagonal aqui apresenta pra gente um ângulo de 45 graus. Tá? Então, primeira coisa é isso, né? Construir o desenho do telhado. No SketchUp a gente faz a mesma coisa, só que aí utilizando a letra T, né? Então vamos fazer um retângulo aqui, ó. Vou mover esse retângulo para fora da casa, porque vai ser mais fácil fazer isso fora da casa. Eu vou digitar 10 Enter para a gente mover 10 para cá. Então aqui é o que vai virar o nosso telhado, a nossa cobertura de quatro águas, né? Então vamos criar a nossa cobertura de quatro águas aqui. Eu vou puxar um T de 1 metro para cada lado, ó. T de 1 metro, T de 1 metro, T de 1 metro, né? Vou puxar novos T's aqui, ó, nas quinas. Pronto, temos as quinas. A partir do momento que você tem a quina, você vai usar essa ferramenta
o line, né? O lápis, para você conseguir fazer isso daí. Vamos excluir, então, apagar todas as guias. E tá aí a estruturação, né, básica que a gente tem aí para fazer essa cobertura de quatro águas. Cada um desses carinhas aqui vai subir uma determinada espessura. O telhado sempre tem uma espessura, né? Então vamos subir aí, sei lá, 0,15. Sobe até essa altura, sobe até essa altura. 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, né? Embaixo vai estar fechado. Vou usar uma linha aqui no eixo azul. 0,15, ligar aqui no canto. Ligar aqui também, ó, né? Essa face aqui eu não quero, porque eu vou criar outras, então seleciono e deleto. 0,15, liga numa ponta, liga na outra, né? Professor, por que que você está criando essas arestas todas aí? Eu estou criando essas arestas porque esses pontos aqui, ó, que eu acabei de selecionar com uma janela que pega tudo que está inteiro dentro, e ele pegou inclusive os de baixo, ó, são os pontos que a gente vai trazer para cima aí, são os pontos que a gente vai subir. De novo, a altura precisa ser conhecida, né? Então, a altura tem que ser conhecida. Vamos supor que a gente queira manter essa mesma inclinação aí de 30%, né? A gente sabe que a linha do telhado vai acabar aqui, aqui vai estar rolando a cumieira, esse aqui vai juntar com aqui. Então, tá ali o nosso telhadinho de quatro águas, essa cota de 1,5 m já não vai mais nos ajudar. Vamos ver então qual é o desnível que a gente vai ter numa inclinação de 30%. TLI, né? Dimensão linear. Daqui até aqui, ó, a gente tem 0,77 de altura. Então, aqui no SketchUp, a gente vai mover essa galera para cima. Quanto? 0,77. Então, aí tá feito ali, então, seu telhadinho de quatro águas, né? Eu vou mover isso aqui 10 para lá. Eu criei 10 para cá, então eu vou mover 10 para lá. Vamos ver direitinho qual é a altura, né? Da cumieira que a gente vai ter. De novo, DLI, uma dimensão linear. Ah, eu quero colocar o meu telhado a 3 e... Minha cumieira está a 3,72 de altura. Vamos lá no sketch, vamos descobrir aonde que é 3,72 de altura. Vou puxar de novo isso aqui 10 para cá, vou subir um T, 3,72. Vou puxar uma linhazinha aqui, ó, no ponto mediano aqui do grupo, ó, uma horizontal, tá vendo? Que é a altura que eu quero colocar a minha cumieira, né? Mas como eu quero ela 3,72, eu vou criar ela mais para baixo aqui, ó. Gravar aqui no eixo azul aqui. Ó, 3,72, marcadinho. E aí vamos mover isso aqui para baixo, né? No eixo azul, colocar uma seta para cima para restringir essa movimentação no eixo azul, né? Até a altura em que a gente tem aqui, então, a nossa linhazinha. Espera aí que ele ficou um pouquinho para cima. Por que que ele ficou para cima? Porque eu não peguei o ponto, né? Aí, pronto. Vamos colocar uma linhazinha aqui de guia para guia que fica mais fácil. Triplo clique, mover daqui para cá. Pronto. E move essa galera 10 para lá. 10. Enter. Lembra que o telhado que a gente vai trabalhar, essa interseção, ele passa a 60, né? Então, eu acabei fazendo ele aí na medida justa, né? O certo seria eu estar empurrando, puxando isso aqui mais 60 para depois colocar ele na posição. Mas eu errei no começo e tal, então o processo de fabricação é o mesmo, né? A única coisa é que no resultado final você vai ter o beirão direitinho. E aqui não vai ter, né? Lembra que isso sempre será feito com uma cópia, tá? Garanta lá o seu telhadinho, né? Mover, dá uma teclada no Ctrl, ele vai colocar um sinalzinho de mais ali que garante que é cópia. A alvenaria não pode ser grupo, tem que desassociar. Pega essa rapaziada toda, clique direito, interseccionar faces com o modelo,
pronto, as faces serão geradas. Vai para uma vista ortogonal aqui na claquete, desliga a perspectiva e vai para uma vista, né, que te permita pegar então essas linhas aí, essas faces e linhas, né, que foram geradas, ó. Vamos para uma outra vista aqui, a frontal. Vou mandar isso embora, né, ó. As nossas paredinhas acontecendo ali para baixo, tá vendo? Então, essas são as posições onde essas paredes vão interagir aí com o telhado, né? O que que eu vou fazer? Eu vou apagar essa espessurinha dupla aqui, ó. Essa espessurinha dupla é o que eu não quero, né? E vou mandando isso daqui embora, para garantir que as nossas paredes vão estar encaixando perfeitamente com a nossa cobertura aí, com o nosso telhadinho. Cuidado para não apagar, né, a face ou aresta que não pode ser apagada, né? Nesse encontro aí, nessa interface. O telhadinho está sem beiral, mas não elimina a necessidade de explicar o procedimento, que é o mesmo, né? Então, só aquele primeiro processo mesmo de construção. Ah, então estão aí as alvenarias que vão subir aí até a parte de baixo do telhado. E esse telhado que será movido 10 para lá. Tá vendo que vai ter um encontro perfeito ali com seus respectivos topos de parede, né? E tudo mais. Beleza? Então é isso, gente. Telhado no SketchUp, sem segredo. Não é um procedimento que aparentemente parece um procedimento muito complexo, né? Mas não é um procedimento complexo, não. Tá? O importante é que a alvenaria e o telhado estejam desagrupados. É importante que você tenha um telhado puro, né? Para depois mover para cima da posição, depois que a gente manda essas faces e essas arestas. É um procedimento de uma complexidade um pouquinho maior do que o que vocês fizeram até agora. Então você tem que estar craque nessa coisa de, né, saber usar aí a fita métrica, marcar as medidas e tudo mais. Então, se você tiver craque nisso, você não vai ter nenhuma dificuldade aí em fazer esse procedimento de construção do telhado. Tá bom? Então, agora pega um projetinho, planta um, é o mais simples de todos. Tenta fazer um telhadinho de uma água, tenta fazer de duas águas, perdão, tenta fazer um telhadinho de quatro águas. Vamos ver como é que você se sai aí nessa tarefa, tá? Obrigado pela atenção. Espero que a videoaula tenha ajudado. Um grande beijo. Tchau, tchau.